integrantes e aliados do governo, teve essa história que a Ana citou, de um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, mas integrantes e aliados do governo chegaram a negar em pelo menos oito ocasiões o acesso a essas imagens, né, que marcaram o noticiário político nessa semana. Renata, eu acho que no fim das contas a questão toda é essa, a gente não tem como absolver um governo que dificultou até agora, as investigações de atos criminosos. A gente não tem como negar que houve crime. Agora, quem cometeu? Quais são as provas contra cada uma das pessoas? Mas o governo estava nessa batalha para tentar atrapalhar, impedir as investigações, Renata. Com certeza, Lacombe. E o fato de eles quererem colocar sigilo de 5 anos, essa pressa toda, até a narrativa da mídia em geral, como é que foi colocada, os presos, como foram feitos. Eu gosto muito do trabalho do Marcel Van Hatten, que é deputado, e ele tem alertado muito para como essas prisões foram feitas. Então, não se dividiu pessoas que realmente estavam lá dentro e depredaram alguma coisa, e pessoas que estavam para fora, andando, que estavam nos quartéis naquele dia e acabaram caindo no meio. Então, acho que foram mais de 1.000 pessoas, né, 1.200 pessoas presas, não sei o número exato, em condições ruins, todo mundo fazendo uma baita de uma chacota disso, e o governo se locupletando dessa situação para dizer que está certo, e inclusive é para isso que ele precisa fazer a regulação das redes sociais. O Flávio Dino usou dessa narrativa, os ministros do STF, incluindo Gilmar Mendes, usaram dessa narrativa, que você não pode ter livre associação pela internet, que senão acaba acontecendo esse tipo de coisa. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes comparou o modus operandi dos ataques às escolas com os ataques à depredação que aconteceu no Congresso e no STF no dia 8 de janeiro. Então, tudo isso me leva a crer que essa narrativa ela tem um motivo. Então, é óbvio que a gente tem que condenar atos de depredação de patrimônio público, mas você tem que fazer o processo correto, da maneira correta. Tudo como foi feito está totalmente errado. E essas pessoas, lembra que no dia 8 de março, no Dia das Mulheres, várias mulheres foram soltas, o que caracterizou muito claramente, eu faço do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Então eu tiro e coloco preso do jeito que eu acho importante, não respeitando o processo como ele deve ser feito. Então hoje a gente tem presos políticos, a gente tem uma situação que não está esclarecida, você tem vídeo saindo que, aí tudo bem, o ministro do GSI, o Gonçalves Dias, saiu, renunciou, mas aí você tem uma narrativa dizendo que era porque ele era infiltrado bolsonarista. Olha até que ponto que chega essa loucura de se ignorar os fatos, de se ignorar a realidade. Então, assim, o governo precisa explicar, tem muita coisa para ser explicada. A minha dúvida, Lacombe, o Constantino fez essa provocação e eu devolvo para vocês. Apesar de, se a gente for analisar só o fato, ele seja suficiente para um governo perder a força ou eventualmente até mesmo um impeachment, eu acho que isso vai ser muito difícil de acontecer, porque o governo, tudo que aconteceu até agora para o Lula ser eleito, eles não vão largar esse osso tão rápido, e eu acho que eles vão fazer todo o possível para não esclarecer de fato, corretamente, o que aconteceu nesse dia. O governo vai ter que explicar muita coisa. O que é certo é que o governo atrapalhou as investigações, tentou dificultar de toda maneira, foi contra desde o início, praticamente a partir da segunda semana, de repente, resolveu ser contra a CPMI. O Consta, mas eles se aproveitaram também dessa situação, né? Então tentaram se aproveitar disso, dessa historinha de golpe de Estado com pessoas desarmadas, sem o apoio de forças militares. Eles se aproveitaram disso para perseguir opositores. Desde o início eles tinham essa sanha de acabar com as manifestações em frente aos quartéis, e conseguiram, para censurar, para prender, e você está nesse meio, para censurar, para prender, para perseguir opositores, né? A ideia continua sendo calar totalmente a oposição, né? Extinguir a oposição, se isso fosse possível. E criminalizar a direita, né? O que a Renata lembrou aí da comparação absurda feita pelo Alexandre de Moraes. O ministro disse que o modus operandi, o modus de agir, de operar, de um assassino psicopata que pegou uma machadinha e matou crianças é o mesmo dos golpistas que eles estão chamando de culpa coletiva
todo mundo da direita, todo bolsonarista, né, que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto. Ué, é um negócio bizarro. Agora, quando você diz eles, né, usaram isso, exploraram isso, eles é o somatório, é o conluio que a Ana trouxe aí, que existe um racha interno, uma divisão, que é a turma do sistema, Tucano, né, e a turma do PT. A gente sabe que eles fizeram uma união instável e que o sistema nunca teve Lula como preferido, porque sabe que tem que levar junto a turma da carranca, né, comunista. A Gleisi Hoffmann, o Zé Dirceu, que anda sumido dos holofotes, mas com modus operandi muito ativo e similar a todo comunista, porque ele aprendeu em Cuba e não esqueceu. Então, essa turma se uniu para voltar ao poder ou tomá-lo de vez, né? E quem está me perseguindo, por exemplo, não é o PT, não é o Flávio Dino que assinou nada contra mim, foi o Alexandre de Moraes, que trabalhou para o Geraldo Alckmin, que foi do PSDB, filiado do partido. Então, o Alexandre de Moraes fala em nome de quem quando a gente fala eles? Essa é que é a minha dúvida. A Ana traz uma provocação legítima. Em algum momento o sistema, até porque não quer ver o Brasil virar Argentina, quiçá Venezuela e matar as galinhas dos ovos de ouro, o sistema que envolve muita gente do Poder Judiciário, muito banqueiro socialista, entre aspas, gente da Fiesp, esse sistema aí, empreiteiras que voltaram à luz do dia, né, para fazer operações, essa turma não quer saber necessariamente do Zé Dirceu comandando o show. Eles preferem o Geraldo Alckmin. Agora, será que está cedo para esse passo? Então, esse embate entre eles vai ser a novela do Brasil nos próximos anos. E a gente tem que torcer, talvez, para o sistema vencer, mas eu não sei. De novo, eu não sou perseguido pelo Flávio Dino. O comunista está lá fazendo barbaridade. O PL de fake news é assustador, relatado por um outro comunista, Orlando Silva. É tudo assustador no Brasil, porque hoje eles estão juntos. Agora, quem deu canetadas para congelar minha conta bancária, me censurar nas redes sociais e suspender até meu passaporte, foi o ministro Alexandre de Moraes, da turma tucana, do time tucano, desse conluio. Né? Então, é um negócio muito assustador que nós estamos vendo com o Brasil. O Gonçalves Dias estava lá, e ele está solto. Deram 48 horas para ele se explicar, tempo suficiente para pagar rastro. E o Anderson Torres preso até hoje, definhando. Estão preocupados, querem adiar depoimento, emagreceu para burro. Dizem, né, relatos que tem chorado muito. É um preso político no Brasil. É um preso político, isso é coisa de regime ditatorial. Isso não é mais democracia há muito tempo. Então o Brasil hoje já está nas garras dessa turma que está de mãos dadas. Agora, se um vai tropeçar ou não, vai trair o outro ou não, vai dar facada nas costas até tu brutos, a gente não sabe. Eu comprei pipoca para acompanhar, porque eles todos já me perseguiram mesmo. Então eu quero que eles se digladiem até ficarem fraquinhos, quem sabe, né? Porque do jeito que está, unidos, ninguém tem chance. Não vamos nos iludir, turma. Não vai ser, com todo respeito, Renata citou Marcel Van Hatta, tem o Girão, tem muita gente boa no parlamento, mas não vão ser eles que vão conseguir enfrentar esse sistema coeso, monolítico e unido da forma que está hoje.